Então, bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos começar, então, a gravação. Está iniciada a gravação da nossa aula, certo? Vamos fechar hoje o assunto segundo reinado. Só me dá um ok aí para marcar a presença aqui, por favor, todo mundo. Certo? Quem está acompanhando. Bota um xizinho aí no chat, por favor. Por enquanto, só a Bruna está presente. Certo? Vamos discutir o segundo reinado, da sequência. Luiz, Samuel, 3 alunos na sala. Opa, 4, 5, está melhorando. Certo? Quem está discutindo aí? Segundo reinado, né? Da aclamação, política interna, política externa, os conflitos que ocorreram durante esse período. Falamos do Barão de Mauá, né? Mostramos dados e fotos da época relacionada à indústria e imigração, né? Falamos dos impactos da abolição e a relação, né, o impacto da abolição, a vinda do imigrante, a vida do negro, né, no Brasil. Ao longo do ano a gente tem promovido discussões, certo, que nos permita pensar sobre essa desigualdade, esse abismo que existe social no Brasil, né? Como relacionar isso ao nosso histórico. A gente precisa conseguir fazer essa relação, né? Nosso histórico escravocrata, violento, patriarcal, machista. Eu acredito que as nossas discussões têm permitido pensar sobre isso, né? Entender alguns comportamentos sociais, né, que a gente se depara corriqueiramente no meio em que a gente vive, né? A gente estava discutindo ontem a política externa e o declínio do Império. A gente discutiu alguns momentos estremecidos entre Brasil e Inglaterra, certo? Fruto das ações do embaixador William Christie e a tentativa e a imposição da Inglaterra, não é? A tentativa de adequar o Brasil aos seus interesses capitalistas e liberais, haja vista que aqui você tem o escravismo. E a gente começou a discutir a questão platina, foi que a gente parou ontem, então vamos pôr um ponto final nessa questão platina, não é? A gente enumerou para vocês aqui os eventos, né? O primeiro evento é a independência do Uruguai, ainda durante o governo de Dom Pedro I, certo? O segundo momento é a partir de 1850, certo? Quando você tem uma divergência política dentro do Uruguai entre brancos e colorados. Os brancos estão mais próximos da Argentina, eles são pecuaristas, certo? E os colorados dizem respeito aos comerciantes de Montevidéu, são apoiados pelo Brasil, não é? Os pecuaristas se incomodam com a interferência das instâncias, né, gaúchas, certo? A tentativa de sobrepor os interesses, né, desses pecuaristas brasileiros aos interesses argentinos e uruguaios, certo? O Brasil se alia ao Partido Colorado, certo? E promove uma intervenção no Uruguai, certo? Garantindo a vitória dos colorados no Uruguai, garantindo os interesses desses comerciantes e dos estancieiros, né, dos fazendeiros, pecuaristas gaúchos, certo? O fato da gente ter interferido na política uruguaia, beneficiando os colorados, certo? Isso não vai produzir uma pacificação da região, certo? Haja vista que o Juan Manuel Rosas ele tem uma perspectiva de estabelecer nessa região, certo, uma grande união territorial, né? Algo semelhante a uma perspectiva de integração territorial, né? Como se a gente estabelecesse um pan-americanismo nessa região do sul, né? A união desse território em torno do Rio da Prata, certo? Perspectiva essa que não é bem vista pelo Brasil com suas pretensões, né, de controle sobre essa região do sul da América, certo? Em 1863, né, os brancos retomam o poder, certo? E tá aí, vamos ver o que o slide nos apresenta, né? E se aliam Solano Lopes do Paraguai. Fazendeiros gaúchos, certo? Eles questionam ou acusam, não é, os uruguaios de invadirem as suas fazendas, certo?
e roubar ou destruir, certo? E exigem dos uruguaios, né, do Partido Branco no poder, que os gaúchos viessem a ser indenizados. Fato esse que vai ser recusado pelo Partido Branco, certo? Vão haver retaliações e inicia-se então um conflito, certo? O governo do Aguirre, né, representante do Partido Branco, é destituído e colocado no poder o Flores, certo? Vide essa interferência brasileira na política interna uruguaia, o Paraguai, então, aliado do Partido Branco, certo? Rompe relações com o Brasil. E aí que o caldo entorna, certo? Nós vamos dar início aí à Guerra do Paraguai, que vai de 64 a 1970. É importante observar as versões da história do Paraguai, né, dessa Guerra do Paraguai. A gente listou para vocês aí as 3 versões, né? A história tradicional, a que eu aprendi na escola, os pais de vocês também, né? Uma revisionista e a mais atual, né? Uma leitura mais atual. Isso é importante perceber para mostrar como a ciência, né? A história, a pesquisa, né? O debate permite olhares diferentes sobre os acontecimentos passados, né? A primeira versão tradicional, certo? Ela culpa o Solano Lopes pela guerra, certo? Era uma vez o presidente do Paraguai, um ditador chamado Solano Lopes, né, que resolve expandir seus territórios, invadindo o Brasil e invadindo a Argentina. Então, o vilão apresentado na história Solano Lopes é o que justifica toda e qualquer violência promovida contra ele e seu povo, certo? Essa foi a primeira perspectiva, né, contada nas salas de aula pela história tradicional, lá nos anos 1970, 80, certo? Em seguida vem a visão revisionista, né? A visão revisionista vai apontar que houve, sim, ela vai colocar que havia uma disputa entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, certo? Mas o Solano Lopes, certo, governava um país, beleza isso, né? O Paraguai, naquela época, era um país mais desenvolvido da América do Sul, né? A maioria das pessoas estavam tendo acesso à educação, não havia fome, certo? A indústria paraguaia se desenvolvia, o Paraguai era um paraíso na América do Sul, certo? E mediante esse desenvolvimento paraguaio, certo? A Inglaterra, preocupada com esse desenvolvimento, resolve interferir. Interferir como? Manipulando interesses, né? Brasil, Argentina e Uruguai, certo? Fazendo com que esses países se unissem contra o inimigo comum, o Paraguai, que na realidade, do ponto de vista da visão revisionista, certo? Se o Paraguai, aquela ideia de que se o Paraguai se desenvolvesse, poderia interferir os vizinhos ao lado, o Paraguai podia assumir o controle do Rio da Prata, que era de interesse de controle da Inglaterra. Então a Inglaterra manipularia, certo? Incitaria esse conflito para impedir o avanço paraguaio. Então a visão revisionista aponta para a culpa da Guerra do Paraguai a Inglaterra como quem incita, manipula, certo, os vizinhos paraguaios ao conflito, vide o desenvolvimento paraguaio. A visão mais atual, né, trabalha o controle do Rio do Prata e a consolidação dos Estados nacionais. O que essa visão atual está trabalhando? Ela vai trabalhar todos os aspectos citados anteriormente. Sim, havia um projeto expansionista do Solano Lopes? Havia. O Paraguai era um país que se desenvolvia, do ponto de vista social, ele estava se desenvolvendo? Sim. Do ponto de vista ele se desenvolvia? Havia um desenvolvimento industrial paraguaio, mas com apoio inglês, certo? Mas havia o apoio inglês nesse desenvolvimento industrial paraguaio, certo? O que nós temos aí é uma disputa entre 4 países, né? Destaque aí para o Brasil e para o Paraguai, certo? Pelo controle dessa região. E no momento que houver o choque de interesses entre esses grupos, você vai ter o estouro da guerra, certo? É importante atentar para essas versões de conflito, certo? Tá aí os pontos apresentados para vocês. De fato, o Paraguai erradicaram o analfabetismo. Implanta fábricas siderúrgicas, estrada de ferro, telégrafo eficiente. Certo? A expansão paraguaia prejudicava os interesses ingleses, mas não há provas efetivas que comprovam a manipulação, o estímulo inglês no conflito.
Então nós estamos questionando aí a visão revisionista, tá claro? O autoritarismo de Solano Lopes dificultava as relações comerciais e sua ambição expansionista favoreceram a guerra, certo? Então a ambição de Solano Lopes favorece. Está aqui um quadrinho, nós vamos mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui está a expansão territorial do Paraguai. Ah, o Paraguai invade Mato Grosso, certo? Olha o Paraguai invadindo aqui territórios argentinos, certo? Qual o interesse paraguaio aqui? Esse acesso aqui, ó, o riozinho. Vou chegar aqui, certo? Esse é o interesse do Paraguai. É claro? Todo mundo visualizou? Certo? Bom, em novembro de 1864, o governo paraguaio ordena o aprisionamento do navio Marquês de Olinda, levando o governo brasileiro a declarar guerra. Então, o start, certo, do conflito está aqui. Esse aprisionamento do navio Marquês de Olinda. Tem no, salvo engano, no Netflix, né, tem um documentáriozinho sobre diversos conflitos que aconteceram no Brasil. Tem um específico do Paraguai. Vale a pena quem tem acesso à Netflix assistir. Né? Ele vai tratar de rebeliões indígenas, de vários outros conflitos que aconteceram no Brasil. E tem um documentário sobre a Guerra do Paraguai. Recomendo vocês assistirem, quem tiver acesso. Certo? Vale muito a pena. É curtinho. Vou postar para você, Bruno. Vou procurar aqui e vou postar. Certo? Vou procurar e vou postar para vocês. Beleza? É curtinho, coisa de meia hora. Vou postar. Beleza? Vai até aprofundar a discussão que nós estamos fazendo aqui, né? A gente não consegue, aqui em poucos minutos, aprofundar na guerra do Paraguai especificamente. Certo? Em 1865, está aqui, o Paraguai invade o Mato Grosso e o norte argentino. Está aqui o mapinha que eu mostrei para vocês. Se vocês olharem a tabelinha aqui do lado, certo? Você tem aqui as datas, os adversários, as incursões, o que acontece em cada período, certo? Então, ó, os conflitos, Paraguai, contra quem? Os períodos, certo? Os adversários, beleza? Vamos aprender a ler o mapinha, né? Uma, Cisplatina, 1825 a 1828, Brasil e Argentina, e Uruguai. Está aqui o primeiro conflito aqui, da questão cisplatina. Em 1850 e 51, Brasil, Colorados, Argentino mais Blanco. O conflito que a gente discutiu lá em cima do Uruguai. Está aqui onde acontece o conflito. Certo? Contra Rosas, 1952, Brasil versus Argentina. 64 e 65, Brasil mais Argentina mais Colorados versus Blancos. Aqui, ó. E o quinto é a Guerra do Paraguai. Certo? Está aqui. O quinto é a Guerra do Paraguai. Então esse mapinha está mostrando para nós todos os conflitos Brasil, certo? E países platinos. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. As datas e as localizações onde os conflitos estão acontecendo. Certo? Voltando para cá. Aqui. Em 65, o Paraguai invade Mato Grosso e o norte argentino, levando à criação da Tríplice Aliança. Cuidado para não confundir isso aqui com a discussão de Segunda Guerra Mundial, hein? Certo? A Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. O que eles têm em comum? O inimigo. Quem é o inimigo? O Paraguai. Certo? Ah, mas por quê? Está aqui de novo o mapinha. Está aqui o Paraguai. O Paraguai ocupa o Brasil, certo? Território brasileiro, ocupa o território argentino. Certo? Então, a gente vai tentar para esse detalhe. Apesar das primeiras vitórias, o Paraguai não resiste a uma guerra prolongada. A Tríplice Aliança tinha um apoio inglês. Então vamos aprofundar essa discussão aqui, né? A Inglaterra vai financiar esse conflito, certo? O Paraguai, de fato, vai vencer as primeiras batalhas, mas ele não tem estrutura suficiente para aguentar uma guerra muito longa. Na realidade, nenhum dos países envolvidos tinha, certo? Tanto que a Argentina e o Uruguai eles saem da guerra, certo? Logo no início eles abandonam o conflito. O Brasil perdura na guerra com o apoio inglês, certo? A Inglaterra vai financiar, vai emprestar dinheiro ao Brasil para o Brasil permanecer no conflito. E aí você vai ter algumas situações interessantes, né? Porque você vai ter a convocação de pessoas para a guerra, certo? Indivíduos serão convocados para a guerra. E quem vai participar do conflito? Ora, bolas. O filho do senhor, proprietário de terra, ele vai ser convocado para a guerra. Mas o senhor não vai querer mandar o seu filho para morrer nesse conflito. O que ele faz então? Ele manda seus escravos, certo? Veja só, escravos brasileiros vestirão a farda do exército para lutar nesse conflito contra o Paraguai.
sob a promessa de liberdade. Sob a promessa de liberdade. Você vai ter alguns movimentos em cidades e regiões brasileiras questionando a convocação, né? Outra dívida, é isso aí. Questionando essa convocação da guerra, ora, bola, por que eu vou para a guerra? Né? É mais ou menos isso. Todo mundo quer ter uma arma na cintura, mas na hora que você chama para o fight, vamos para a guerra, ninguém quer, né? Certo? Ninguém quer. Certo? Claro, a guerra é uma coisa estúpida inventada pelo homem, não é? Certo? E você vai ter algumas tensões nesse sentido, mas é importante frisar isso, porque isso vai ter impacto no desenrolar da história do Brasil. Até porque, até esse momento, o Exército Brasileiro, se você pegar as Forças Armadas do Brasil, o que constitui as Forças Armadas do Brasil nesse momento? É a Marinha e o Exército. Não é? A gente fala em Forças Armadas, a tendência das pessoas é pensar só em Exército. Né? As Forças Armadas nessa época era a Marinha e o Exército. Certo? Não tinha aeronáutica, por favor. Né? Não tinha aeronáutica. Certo? E a Marinha era a instituição mais prestigiada das Forças Armadas. Até porque toda a Marinha brasileira ela tinha uma ligação muito próxima com a Marinha inglesa. Certo? E o Exército não tinha prestígio. O Exército ganha força, ele ganha prestígio no Brasil, certo? Pós-Guerra do Paraguai. Ele ganha muito prestígio, certo? Ele ganha um destaque que até então ele não tinha, certo? A Guerra do Paraguai tem essa relevância para nós. Até pelos impactos nós vamos ver mais à frente, certo? Então, é importante atentar que o exército muitos escravos, né, negros, certo? Vão ocupar a frente de batalha no lugar do filho do patrão, certo? Isso em uma perspectiva da liberdade, certo? E no momento que a guerra começa a virar, é importante atentar para alguns conflitos importantes, né, que vão acontecer no Rio, né, nesse Rio do Prata, certo? A Marinha vai ter destaque, vão ter algumas batalhas bem relevantes. Qual é a estratégia utilizada? A gente vai ocupar o Rio e dificultar o translado de recursos para o Paraguai, acesso, entrada e saída de produtos, certo? Quase um sítio nós vamos produzir ao Paraguai, certo? O Paraguai não resiste a essa estratégia, a essa ofensiva, certo? Produzida pelo Brasil. Destaque aí, né? Qual o general de destaque nós vamos ter no Brasil? E mais uma vez, o Duque de Caxias, né? Uma figura marcada na contenção dos conflitos internos do Brasil. E o Duque de Caxias vai ter um destaque importante na Guerra do Paraguai. Aqui a gente tem, para você visualizar os acessos da guerra, né? Tá aqui, ó. Áreas ocupadas pelo Paraguai no início da guerra, a área em amarelo, isso foi invadido, né? Aqui você tem limite da área pretendida pelo Paraguai, ou seja, o verde era o que o Paraguai gostaria de adquirir, certo? O que ele gostaria de tomar posse. As ofensivas paraguaias, à frente para onde o exército paraguaio se deslocava, certo? Você tem uma ideia da movimentação, ó, ao norte e ao sul. Atenta ao sul aqui, ó, o acesso ao Oceano Atlântico, o controle do rio, certo? Ofensiva da Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai. Aqui é a ofensiva, certo? O avanço da tropa. E territórios perdidos pelo Paraguai após a guerra. Ou seja, com o final da guerra, o Paraguai perde esse território em laranja, ficando restrito a esse branquinho aqui, certo? Bom, ao fim da guerra, né, o Solano Lopes ele vai ser derrotado, ele vai ser morto, né? Na realidade, o Solano Lopes é morto no contexto bem violento, vamos colocar assim, proposto pelo Conde d'Eu, né, genro de Dom Pedro II. A guerra já tinha acabado, o Solano Lopes já estava derrotado, mas o Conde d'Eu, né, guia as tropas até a localização do Solano Lopes e não só mata como decapita, né, arranca a cabeça e apresenta a sua cabeça, certo? A guerra já havia acabado. Consequência da guerra, né, dessa guerra do Paraguai. A população paraguaia ela vai ser destruída, principalmente a população masculina paraguaia. Né? Há alguns autores que dizem que a pobreza do Paraguai hoje é consequência desse conflito. Certo? É consequência desse conflito. Por que consequência desse conflito? Porque a maioria dos homens aptos ao trabalho foi morta. O que sobrou no Paraguai pós-guerra? Mulheres, crianças, idosos e mutilados. Certo? Essa condição apresentada pós-guerra vai impedir o retorno econômico, a dinamização econômica do Paraguai, certo?
de uma forma rápida, né? Você vai demorar a reconstruir a sua economia. O Paraguai é devastado. Então há quem diga isso. A nossa história tradicional apresenta o Duque de Caxias como um herói, na história do Paraguai ele é um genocida, certo? O Brasil perde 40 mil vidas, certo? 40 mil brasileiros morrem no conflito e aumenta a dívida, né? O Brasil permanece na guerra, sozinho contra o Paraguai, às custas do endividamento perante a Inglaterra. Ou seja, aumentou a nossa dependência em relação econômica em relação à Inglaterra, certo? Mas manteve o status quo platino, manteve a ordem, né? Platino, né? Controle, eu sou o maiorzão dessa região platina, certo? Aqui eu comentei para vocês acima, né? Destaca-se o fortalecimento do exército pós-guerra, agora organizado, disciplinado, capaz de fazer valer as suas ideias via força. É importante prestar atenção nessa questão aqui. Certo? A interferência do exército nas questões políticas brasileiras a partir desse momento. Certo? A interferência do exército. É muito importante perceber isso. Durante a República nós vamos falar de alguns eventos. Certo? A própria República foi um golpe. Né? Destaca-se que a guerra favoreceu ao processo de abolição. Haja vista que muitos escravos foram enviados à guerra sob a promessa de liberdade, certo? Muitos foram mandados no lugar do filho para lá de terra. Não, o filhinho do papai corajoso, certo? Ficou com medo e não foi para a guerra. Manda o escravo, certo? Vai favorecer, né, no processo de abolição. A abolição vai acontecer em 1888, certo? Importante atentar para isso. Ora, bolas, eu estou lutando pelo Brasil em nome da liberdade, mas eu não sou livre. A Inglaterra foi a mal favorecida pelo conflito. Foi a mal favorecida por quê? Ela impediu que um país assumisse o controle dessa região do Prata. Quem manteve o status quo do Brasil, que era dependente, fala assim, senhora, para a rainha da Inglaterra, certo? O tempo inteiro, certo? E aumentou o seu ganho futuro, né, com os empréstimos encaminhados ao Brasil e aos outros países, certo? É sempre bom pensar que um país derrotado num conflito, ele é culpado pela guerra. Quem é culpado pela guerra? Quem perde. Sempre assim. Quem perde é culpado pela guerra. Certo? Quem perde pela guerra tem que pagar os prejuízos da guerra. Certo? Quem perde a guerra, certo? Está destruído. Estradas, fábricas, indústrias, casas, certo? Tudo isso tem que ser reconstruído. Quem vai reconstruir? Bom, geralmente são empresas dos países vencedores. Certo? Então, os países vencedores, né, encaminham para lá empresas nacionais, suas, né, para reconstruir o país destruído. Certo? Então, nada é mais lucrativo, não existe investimento mais lucrativo do que a guerra. Certo? Lucrativo em todos os sentidos, até social mesmo. Né? Há pensadores, né? Havia um político que dizia: existe uma tensão entre o povo, né? O povo está dividido, existe uma tensão social interna, né? Arruma um inimigo em comum, declara guerra contra alguém, que esse povo esquece como é que eu vou colocar? As tensões entre eles, né? E se volta contra o inimigo, certo? Existe um problema interno, um conflito interno, arruma um inimigo comum, certo? Então, a guerra une o povo. Olha que loucura isso, certo? Olha que loucura. Isso é discurso, certo? Mas nada é mais lucrativo do que a guerra, certo? Você ganha antes, durante e depois, certo? O tamanho da sua participação em qualquer conflito vai equivaler à sua participação nos lucros ou prejuízos, certo? Aqui tem umas fotinhas, né, das batalhas marinhas, né? E outra fotinha legal, você percebe, com exceção da foto da independência do Brasil, todas as outras a gente mostrou luta, né? Certo? O uso de crianças na Guerra do Paraguai também vai ser comum, certo? Na ausência de homens adultos, crianças seriam armadas, certo? Crianças.
Mal conseguiu carregar a arma. Você está pensando que isso é uma prerrogativa contemporânea? Não. Aí, tropas, né, no seu momento de descanso, né, você percebe que esses homens aí não são brancos, né? Aí, prisioneiros paraguaios capturados, né? Fotinhas bem interessantes. A apresentação de homens presos, né, como se fosse um prêmio, né? Eu não tenho o número exato de quantas pessoas morreram na Guerra do Paraguai, mas quando a gente fala de população masculina, maioria, certo? Mulheres e crianças paraguaias no hospital no final da guerra, né? Aí a fotinha do herói nacional, o Duque de Caxias. Hum, hum. Bom, fim do Império. Os 4 pontos apresentados para vocês aqui, a gente já discutiu de uma forma ou de outra. Vamos rever aqui, né? Não teve um fator específico, foi um conjunto de fatores, certo? Que vai levar ao fim do Império. A criação de um partido republicano de 1873, criado em São Paulo, você começa a disseminar a ideia, né, do fim da monarquia, certo? Os produtores de café do Oeste Paulista vão estar à frente desse partido republicano, certo? Uma visão progressista, liberal, certo? Vão estar à frente desse partido republicano, certo? Fazendo voz, certo? E dando voz a quem defende o fim da monarquia, certo? Então a criação de um partido que defende a república é importante. Em 1873. Até a fundação do partido, haviam pessoas que defendiam a república? Sim, haviam pessoas que defendiam a república. Quando você cria o partido, se organiza, né? Você institucionaliza a luta e a briga, beleza? É importante observar esse detalhe, certo? A abolição da escravatura vai ser um fator fundamental, certo? Para a proclamação desta república. Haja vista que, no momento em que a princesa Isabel, né, legitima, né, o fim da escravidão, por que eu falo legítimo? Que o processo de libertação dos escravos já vinha acontecendo. E a pressão pela abolição era muito grande, seja interna quanto externa, certo? Ela vai gerar insatisfação desses proprietários de terra. Ela perde o apoio político que ela teria, certo? Ela perde o apoio político, certo? Então, pouco falta para que essa república venha a ser proclamada. Tanto que a abolição é em 1888, a proclamação da república vai ser em 1889, certo? Outros 2 aspectos importantes, a questão religiosa e militar. Observa que está tudo acontecendo no mesmo espaço temporal, certo? Próximos. A questão religiosa diz respeito à implementação da bula Sílabus, acho que é assim que fala, onde o Papa Pio XII proíbe maçons nos quadros da igreja. Qual é o problema? O próprio imperador tinha relações com a maçonaria, certo? Como é que você vai proibir o maçom de entrar na igreja, certo? E nessa perspectiva, né, o Dom Pedro II ele se coloca contra essa postura, certo? Implementada pela igreja. Lembra, o Papa, não é a igreja aqui, o padrezinho do Brasil que resolveu fazer isso, certo? Mas você criou um problema político, certo? Porque a maçonaria ela pertence aos quadros políticos brasileiros, né? Que é o próprio imperador, certo? Entretanto, contudo, todavia, os bispos de Olinda e do Pará seguem à risca a determinação do Papa, certo? E no momento que eles seguem à risca a determinação do Papa, negando a orientação do imperador, eles são expulsos, certo? Expulsos e condenados, certo? Vai haver toda uma articulação, né, uma negociação entre o poder brasileiro, o poder político brasileiro, o imperador, e a Igreja Católica, no sentido de desfazer, né, tais determinações, certo? Nós vamos dar um passo atrás em relação à proibição da participação de maçons, né, dentro das igrejas, né, eles voltarão a ser aceitos, certo? E os padres serão libertados. Qual é a questão importante nessa perspectiva? É que para as pessoas comuns, não é?
foi o imperador que mandou prender padre, certo? E padre, as pessoas ligadas à religião, padre, pastor, o que quer que seja, essas pessoas são idolatradas pela população que o segue, certo? Na cabeça das pessoas, tudo está acontecendo porque Dom Pedro II é um homem mau, certo? Que persegue homens santos da igreja. Então, essa política, a ação da prisão de padres, certo? Vai enfraquecer, né? Vai deteriorar a imagem do Dom Pedro II em relação à população nessas regiões. A questão militar tem muito a ver com o resultado da Guerra do Paraguai, certo? Os militares reivindicam o quê? Pensão para seus familiares. Isso é uma discussão que existe até hoje, né? O pai era militar, então esposa e filhos vão ter o resto da vida uma pensão, o direito a uma pensão, né, ser sustentados, né, com o dinheiro público. Né? Isso é uma discussão que existe até hoje, certo? Se isso deve ser mantido ou não. Reivindicavam a pensão. A pensão vai ser concedida, mas ela não era paga, certo? Então a pressão está nesse sentido. Né? O governo vai conceder essa pensão, mas ele atrasa muitos pagamentos. O dinheiro não pingava. O exército, isso também é muito importante a gente perceber quando a gente olha para o lado. Né? O exército atraía jovens de classes inferiores interessados na carreira. Quem é que está na PM? Quem é que entra para a PM? Né? É muito legal essa discussão. Né? A PM, a gente fala o tempo inteiro, passa na televisão, né? A PM produz violência na periferia. Ora, então o cara sai da periferia, entra para a PM para agredir moradores da periferia. Isso não é muito louco pensar nisso, assim? Não é? O exército, as forças armadas são vistas pelas pessoas mais humildes, certo? Como uma perspectiva de trabalho e desenvolvimento. Vê? Enquanto você vai lá nos chamados bairros mais nobres, né? O cara está estudando, né, para ser doutor, para ser juiz, né, para ser na perifa a gente entra para a polícia. Vê? Você conhece alguém do seu meio que entrou para a polícia? Certo? Presta atenção, muita gente entra para a polícia dentro dessa perspectiva de eu não tenho o que fazer, eu vou fazer concurso para a polícia. Certo? Buscar um emprego. Além de você estar arrumando um emprego, você vai ter a sua masculinidade reforçada, né? Você vai ter uma arma na cintura, não é? Você vai ter uma arma, você vai ser autoridade, você vai pensar que você tem direito de gritar com as pessoas, bater nas pessoas, fazer o que você quiser, porque você é autoridade. Então, entrar para as Forças Armadas, na polícia, transmite ao indivíduo uma sensação de força e poder que ele não tinha. Vê? É importante observar esse detalhe. Essa afirmação você vê hoje, claramente hoje. Né? Da onde sai o que é o policial hoje? Aí eu vou transmitir, seja o policial civil, seja o policial militar. São cidadãos médios, com ensino médio, certo? Onde a perspectiva de desenvolver a sua vida foi entrar para a instituição. E aqui nós não estamos discutindo se está bom ou se está ruim. É você perceber que isso é uma alternativa frente à falta de alternativas. Está entendendo o que eu quero dizer? É uma perspectiva frente à falta de perspectiva. Né? Não tenho muito o que fazer, a não ser vou buscar a instituição. E ali você arruma um emprego. E você vai sustentar a sua família, blá, 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 blá. É outra discussão. Tá? O que estou mostrando é como as Forças Armadas elas acabam servindo de alicerce para pessoas, para indivíduos, certo? Onde as perspectivas são menores. Onde as perspectivas são menores. É importante observar isso. É importante observar. Certo? Como a instituição ela vai servir como esse sustento, vamos dizer assim. Certo? É muito importante enxergar isso. Beleza? Muito importante. Beleza? Entender como é que isso tem ligado ao próprio desenvolvimento das pessoas. Beleza? É importante ver isso aqui. Por que o jovem das classes inferiores vai entrar para as Forças Armadas? Possivelmente, porque a perspectiva de algo acima disso, seu juiz, né, seu médico, né, está distante. E você precisa trabalhar agora. Você não tem a rede de proteção que te garanta. Então você precisa trabalhar agora. Certo?
Aí você tem o pai, o filho, o outro, as pessoas vão entrando, né? A instituição foi graças a esse serviço que eu sustentei o meu filho, que eu sustentei aqui, que eu sustentei ali. E aí você constrói toda uma rede ligada a isso. É importante observar essa relação, certo? É uma leitura bem legal de se fazer, beleza? O professor Benjamin Constant, da Escola Militar do Rio de Janeiro, certo? Vai defender os ideais positivistas que vêm sendo desenvolvidos no século XIX, né? O ideal positivista, né, focado na ideia de modernização, de progresso, certo? Defende a instalação de uma república, considerando que a monarquia é incapaz, né, de solucionar os problemas do país. Que problemas? Por exemplo, o atraso tecnológico. Né? Você olha para o Brasil e compara com as grandes potências do mundo, você vê que o Brasil está muito atrasado. Então, esse ideal positivista que vai ser abraçado dentro do centro de ciência, né, de formação, a escola militar tem o Benjamin Constant que defende uma leitura progressista do Brasil, de investimento tecnológico, né, e de desenvolvimento tecnológico e industrial. Certo? Quando ele olha para a monarquia, ele vai dizer que a monarquia é incapaz de resolver isso. Por que a monarquia é incapaz de fazer isso? Porque a monarquia está ligada, politicamente, aos interesses dos grandes proprietários brasileiros. E os grandes proprietários de terra brasileiros, certo, defendem que todo recurso do Brasil, né, ele tem qual objetivo? Garantir a produção agroexportadora, certo? E esse processo, essa relação política, certo, entre a elite brasileira, a agrária e o poder monárquico, ele é corrupto, certo? Ele é corrupto. Certo? Ele é corrupto. Então a monarquia não vai resolver o problema porque ela trabalha de acordo com os interesses de uma elite. E essa elite é agrária. Certo? Você não vai desviar dinheiro para a indústria, dinheiro que deveria, do ponto de vista da elite agrária, ser investido na produção agrícola. Isso está claro? Isso está claro? Por favor, manifestem-se. Certo? Beleza? Então, ganha muita força esse discurso do Benjamin Constant. Certo? Esses 4 fatores juntos vão culminar com a proclamação da República. Mas você precisa de um fato. Qual é o fato? Está aqui. Ó. Vamos colocar. Fake news não é coisa de hoje, né? Tá aqui, ó. O imperador vai nomear para primeiro-ministro o Visconde de Ouro Preto, que apresenta um projeto reformista inspirado em ideais republicanos. Ora, o parlamento rejeita, temendo perder seus privilégios. Quem compõe o parlamento? Representantes daquela elite, certo? Agrária. Aquela elite agrária teme esses ideais republicanos progressistas de viés industrial. Ela teme perder os seus privilégios, então ela rejeita, certo? O legislativo é fechado para promover novas eleições, certo? Olha aqui, ó, a fake news. Os republicanos difundem um boato de que o governo iria reprimir de forma violenta os oficiais do exército, mandando prender o Marechal Deodoro da Fonseca, uma autoridade do exército respeitada, certo, dentro da instituição, e o Benjamin Constant, um professor da escola militar. Veja só, divulga-se uma mentira, divulga-se uma informação falsa, certo, de que o governo ia prender o Benjamin Constant, o Marechal Deodoro, ia perseguir todos aqueles pela causa republicana. Tipo assim, Venezuela vai invadir o Brasil, tipo, os comunistas invadiram o Brasil, tipo, a Bolívia vai invadir o Brasil, coisas desse tipo que as pessoas acreditam, né? Kit gay, a terra é plana, essas coisas, né? Essa ideia vai ser difundida, certo? E o próprio Marechal Deodoro, que era amigo pessoal de Dom Pedro II, certo? Não está entendendo muito bem o que está acontecendo, certo? Mas a divulgação dessas mentiras, certo? Dessas notícias falsas, certo? Vão mobilizar as unidades de São Cristóvão no Rio de Janeiro. Lembra que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, certo? E na manhã do dia 15 de novembro de 89, o Marechal Deodoro, né, sob o comandando uma tropa, né, se desloca em direção ao palácio, certo? Para questionar Dom Pedro II sobre isso, certo? E em meio a esse deslocamento, né, decide-se pela destituição da monarquia, certo? E se proclama a república. Tem um livro chamado Os Bestializados, né, em que remonta a ideia de que quando as tropas militares marcham em direção ao palácio, as pessoas pensavam que era um desfile. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ninguém sabia que a república ia ser proclamada naquele momento, certo? Não foi algo
pensado, planejado e elaborado efetivamente, certo? E no dia 15 de novembro de 89, então, o Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe, certo? Destitui Dom Pedro II e proclama a nossa república, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Deixa eu dar um finish aqui, por favor.